Não é segredo pra ninguém que Mbappé tá fazendo suas malas pro Real Madrid. Fazer parte de uma constelação liderada por tantos galácticos pode ser uma missão e tanto pra Kylian. Não que ele esteja necessariamente desacostumado a jogar partidas grandes. Apesar da liga entre aspas de fazendeiros que ele atua na França, convenhamos, afinal de contas o nível não é o mesmo de outras como a Bundesliga, a Liga e Premier League. Mbappé já tem uma Copa do Mundo pra si, bem como um vice-campeonato nas duas Copas em que foi titular com a seleção da França. Ele já tá acostumado à pressão, perrengues e muitas coisas mais que marcam sua passagem pelo Paris Saint-Germain, bem como seu momento histórico com a França. Porém, o que sabemos é que o extracampo de Mbappé pode definitivamente prejudicar um aparato técnico estelar do Real Madrid. É um fato que Mbappé dentro de campo tá sem sombra de dúvidas no patamar máximo da posição, em que na sua posição dificilmente acharemos alguém igual, com a mesma velocidade, a mesma precisão, o mesmo aparato técnico, a maneira de lidar contra os adversários. E é um fato que os caminhos de Kylian, Mbappé, Lotan e Real Madrid estão muito perto de se cruzarem, principalmente após ele mesmo sinalizar a saída do PSG. Ao menos é o que todos os portais do mundo estão indicando, até mesmo pelas próprias atitudes dele. Ou se você não acreditar nele, nas atitudes do técnico Luis Henrique, que mais uma vez bancou Kylian, mesmo ele sendo inegavelmente o melhor jogador da partida. Contra o Olympique de Marseille deu problema e Mbappé novamente foi bancado, gerando uma reação que antes dificilmente teríamos que ver. Mbappé, apesar de sempre marrento, jamais reagiria dessa maneira se não houvesse indignação por trás. A reação de Kylian após ser substituído virou viral, de tal maneira que até mesmo Carlo Ancelotti foi perguntado indiretamente sobre isso. Veja agora o que ele respondeu e a repercussão desse caso. Será mesmo que Mbappé e Real Madrid estão dando tchau? Bom, é o que todo mundo tá indicando, mas o que eu quero indicar pra você é que se você deixar o like e se inscrever no canal, futebol não lhe faltará. Já que você gosta tanto desse esporte, se sinta presente. O Zefut tá crescendo e sem sombra de dúvidas, você é parte atuante desse processo. Então, sem mais enrolas, deixou o like, se inscreveu? Então bora! Os capítulos finais do ciclo de Kylian Mbappé com Paris Saint-Germain não parecem ser dos melhores. Aquela grande relação de um ídolo com sua torcida realmente vem se acabado. Sabemos muito bem que o trio MNM com Mbappé, Neymar e Messi já se desfez há muito tempo. Cada um pegou suas trouxinhas e foi embora, em especial os sul-americanos. Neymar bem que tentou dar alegria pro PSG nas primeiras temporadas. Depois a sua relação com o clube ficou completamente estreitada. A antes sintonia invejável entre Neymar e torcida parou de acontecer nos jogos do Paris. Imagina só voltar para a temporada 17-18. O Paris Saint-Germain no mundo inteiro era simplesmente o líder em vender camisas, o time praticamente mais simpatizado dentre a classe europeia aqui no Brasil, principalmente após o NJR ser a contratação mais valorosa do clube. €1 por segundo foi o que Neymar ganhou durante toda a sua estadia na equipe. Mas a ausência da orelhuda fez com que a relação ficasse estremecida, bem como também dos comportamentos extracampo do Neymar e o desânimo dele em comparecer ao clube novamente. Se tornou inegavelmente uma relação insustentável, assim também como foi para Lionel Messi. Nem mesmo o que para muitos é o GOAT futebolístico escapou da rixa e da torcida parisiense, que o cobrou de N maneiras enquanto esteve vestindo a camisa vermelha, azul e branca. E se Kylian Mbappé por algum momento achou que iria escapar ileso dessa, engano dele. Os capítulos finais estão tensos. Jogando as suas últimas partidas pelo PSG, Mbappé passou em branco na vitória contra o Olympique de Marseille por 2-0, neste domingo 31 pela Ligue 1, e foi substituído, deixando claro a indignação pela escolha. Aos 20 minutos do segundo tempo, camisa 7 deu lugar a Gonçalo Ramos, autor do segundo gol do Paris. Quando chamado pelo técnico Luis Henrique, o atacante se mostrou irritado ao deixar o campo. Após o apito final, Luis Henrique concedeu entrevista e falou sobre o momento da troca, afirmando claramente que quem decide as escolhas é ele mesmo, o espanhol. As pessoas não concordam com a minha decisão? Eu não ligo. É a mesma música toda semana, é a mesma música. Isso pra mim se torna chato. Ele diz: eu sou o treinador, tomo decisões todas as semanas. Faço o meu melhor pelo PSG. Farei isso até o meu último dia em Paris, ele afirmou. Mbappé tem contrato com Paris até junho desse ano e desde janeiro deixou claro à diretoria e jogadores sobre a decisão da não permanência no clube. O próximo desafio do francês deve ser o Real, e o acerto pode acontecer a qualquer momento. E depois dessa polêmica reação em substituição em uma partida do Paris, o atacante Mbappé voltou a ser tema de debates da imprensa francesa. O ex-meio-campista da seleção francesa, Rohan Micot, durante uma entrevista para o L'Équipe, decidiu trazer um alerta para o Real Madrid e afirmou que os merengues deveriam questionar suas atitudes. Eu me pergunto sobre a equipe que vai contratá-lo. Essas pessoas realmente não questionam suas atitudes? Uma vez que ele estiver lá, elas não poderão mais fazê-lo. Se eu fosse presidente, faria esses questionamentos antes de contratá-lo, afirmou o ex-jogador do Bordeaux e do Werder Bremen, sendo campeão da Eurocopa de 2000 com a seleção da França. Inclusive, até mesmo sobre isso, Carlo Ancelotti, em conferência recente do Real Madrid, foi perguntado sobre essa situação. E como sempre, Carleto, muito inteligente, tentou desconversar. Sobre essa situação, eu falo apenas de jogadores do Real. Mas se for para aprofundarmos esse assunto, qualquer jogador que
trate com disciplina e desrespeito deve ser punido. A um clube do tamanho do Real, por exemplo, não devemos tolerar esses comportamentos. Mas como já reiterado, o assunto hoje é o Real Madrid, e de maneira central falaremos do Real Madrid. É um fato que Kylian vem passando uma realidade completamente oposta no clube parisiense, completamente diferente do panorama que antes encontrava. Nos últimos 10 jogos, Mbappé só atuou os 90 minutos 4 vezes. Nesse período ele entrou como titular em 6 oportunidades e foi substituído em 2. Além disso, o francês começou no banco de reservas em 4 jogos, sendo que em um ele sequer entrou em campo. Até fevereiro desse ano, o atacante havia jogado o tempo inteiro em quase todas as partidas da temporada, entrando no segundo tempo em apenas 2. Porém, após aumentarem as especulações de sua saída, o cenário mudou. Aliás, muito se tem falado que a partir do momento que Mbappé chegar em Madrid, Rodrigo será dispensado, pois o próprio jogador afirmou recentemente, em entrevista coletiva recente, que não quer sair do clube madridista e que, se depender dele, continuará por muito tempo na equipe, pois na ótica dele, ele acredita estar no maior projeto esportivo de todos os tempos. E depois de marcar mais 2 gols atuando pelo lado esquerdo do campo, o meia atacante admitiu atuar melhor nesse posicionamento e abriu debates entre torcedores e especialistas. Além disso, segundo o atleta, o estilo de jogo da equipe também favorece quem estiver jogando por aquele lado. É verdade que ali na esquerda vou melhor. O estilo da equipe sempre favorece quem joga na esquerda. Fui muito bem e quero ir também pela direita. Jogava bem, mas os gols não saíam, garantiu o jovem brasileiro em entrevistas ao jornal El País da Espanha. Na atual temporada, por exemplo, são 15 gols ao todo, com 9 atuando naquela faixa de campo, enquanto Vini Júnior foi desfalque e outros 6 jogando em outras posições do ataque. Mesmo com números superiores nesse recorte, Ancelotti preferiu não entrar na discussão e preferiu apenas elogiar o seu atleta. Ele fez a diferença, é o que faz e o que tem que fazer. Agora todo mundo pode dizer que é melhor na esquerda, mas para mim Rodrigo vai bem em todos os lugares. Não nos esqueçamos que ele marcou 2 gols em uma semifinal de Champions quando estava pela direita, afirmou lembrando da semifinal da Champions contra o Manchester City em 2022. Neste próprio final de semana, Mbappé atendeu a imprensa francesa e respondeu algumas perguntas sobre a temporada. Com os dias contados no Paris, o atacante ainda não oficializou qual será o próximo passo da sua carreira, mas tudo indica que o futuro do francês está reservado no Real Madrid. Sobre o restante da temporada, Mbappé quer terminar sua passagem no Paris com chave de ouro. Nas palavras dele, quero ser protagonista nos próximos meses, até porque o clube poderá vencer 3 títulos. O jogo desse domingo é importantíssimo para nós e para os adeptos, porque é o começo de um capítulo importante e de um mês crucial. Até o momento, Mbappé e Real Madrid não oficializaram uma transferência, mas parece estar acertada, ou ao menos muito bem encaminhada. De acordo com o Marca, um dos principais jornais esportivos da Espanha, o jogador já tem um vínculo formado com o clube espanhol e firmado também, mas ambas as partes estão esperando o fim da temporada para o anúncio oficial. Sendo assim, até o momento, o atacante procura evitar falar sobre o clube merengue e qualquer outra possibilidade sobre seu futuro em entrevistas. No momento, é nítido o foco de Mbappé no PSG, buscando concretizar mais um título francês, com a possibilidade de vencer novamente a Copa da França e com o sonho da conquista inédita da Champions League. Está muito claro o posicionamento do técnico Luis Enrique, que não gostou de maneira alguma da saída de Mbappé do clube francês, até porque está muito nítido que a sua saída em campo e suas porventuras substituições não decorrem simplesmente de escolha técnica, é na verdade uma escolha de egos. Parece até que Luis Enrique está sendo de certa maneira mandado e condicionado pelo próprio Sheikh Nasser Al-Khelaifi a punir Mbappé de alguma forma. É um fato que nesse atual PSG, Mbappé sobra é 10 e faixa, apesar de vestir claro a camisa 7. 10 e faixa, claro, aquela expressão que a gente denomina para o jogador mais crucial e importante de um elenco, mas é um fato que a bomba relógio Kylian vem incomodado bastante os franceses, que vêm, claro, se mostrando indignados com a escolha do jogador em querer ir pro clube madridista. Convenhamos que em relação à grandeza, o Real Madrid tá muito acima. E é claro que os parisienses, apesar de indignados, sabem no fundo, que Real Madrid e Mbappé podem ser um casamento perfeito. Resta saber, claro, se a fera indomável vai realmente ser domada. Mas e você? O que achou disso tudo? Mbappé tem razão em ficar chateado? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Cefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!